Vai começar a rodada de número 7 da Série B do Campeonato Brasileiro. Sétima rodada. E o CRB encara o Amazonas fora de casa. Mas o Galo tem tudo para voltar para o G4. E você, torcedor, está confiando no CRB? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, vamos embora! Fala, regateando, começou, vamos tomar cerveja. Vamos falar do Galo, até o dia clarear. Fala, Gatiano, tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu já peço para você meter o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha para todos os regatianos. A rodada de número 7 da Série B vai começar e já começa hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 8/5, mais conhecido como quinta-feira, e hoje tem o jogo que abre essa rodada da Série B entre Atlético Paranaense e Chapecoense. Os próximos jogos só serão a partir de sábado. O CRB entra em campo na segunda-feira e vai jogar contra o Amazonas fora de casa, sendo o favorito para o jogo, mesmo tendo toda essa viagem longa que a gente sabe que é para jogar em Manaus. Mas o CRB, que vem apresentando um bom futebol, precisa voltar a vencer de novo na Série B. Após aquele início de 3 vitórias consecutivas, o CRB já tem 3 jogos que não vence. É bem verdade que 2 desses 3 jogos foram fora de casa. O CRB perdeu para o Atlético Paranaense e empatou fora de casa com o Paysandu. Voltou para jogar em Maceió contra o Cuiabá e também empatou com um time favorito ao acesso. E agora, contra talvez o pior time da competição, se não for, é um dos piores, mas nesse momento, lanterna, o CRB tem tudo para conseguir uma vitória jogando fora de casa contra a Onça de Manaus. Mas será que o CRB, vencendo o Amazonas fora de casa, consegue voltar para o G4 da Série B? É isso que a gente vai ver agora. Então, preste atenção na tela que eu vou botar aqui para vocês. A rodada de número 7, que vai ter o jogo de abertura acontecendo nessa quinta entre Atlético e Chapecoense, segue no sábado. Tem Avaí e Atlético Goianiense, Goiás e Curitiba, Criciúma e Volta Redonda, já abrindo domingo, né? Criciúma e Volta Redonda. Também no domingo, Cuiabá e Operário, Novo Horizontino e Ferroviária. Na segunda-feira, a gente tem Botafogo e Atlético, Amazonas e CRB. Na quarta-feira, Remo e Vila Nova. Que jogo, hein? Que jogo! E também na quarta-feira, América Mineiro e Paysandu. Esses são os jogos dessa sétima rodada. Um pouco mais espaçada, muito em conta da grande final que está acontecendo lá no Pará. Né? Teve o primeiro jogo, o Remo venceu fora de casa por 3-2, mando de campo do Paysandu, e agora vai ter o segundo jogo, então, por conta disso, a rodada um pouco mais espaçada dos times paraenses, fechando essa rodada de número 7. A classificação traz o Vila Nova líder, seguido por Goiás, Remo, Cuiabá e Avaí. O CRB é o 6º colocado. Detalhe que os 2 times goianos, Vila Nova e Goiás, dominando a Série B até o momento. Já o Atlético Goianiense não está muito bem, está lá no meio da tabela. Pois bem, estou aqui no seu gol e vamos simular esta rodada da Série B. Lembrando que eu vou desconsiderar aqui o placar dos jogos, então não importa se o cara venceu por 1-0 ou 10-0. Todos os placares aqui eu vou botar apenas 1-0, porque significa só vitória, empate ou derrota. Então, quem vencer aqui vai ser 1-0, eu vou desconsiderar outro placar, qualquer outro placar. Então, por exemplo, esse jogo Atlético e Chapecoense, que é hoje, se for vitória do Atlético, como eu acredito que vai ser, eu vou botar apenas 1-0. Pode ser 3, 4, não importa. Aqui a gente está para simular como é que vai ficar a classificação, desconsiderando essa questão de gols apenas por hora, os pontos, até porque a gente ainda está muito no início da competição. Então vamos lá. O Atlético Paranaense contra a Chapecoense. É um confronto onde a gente tem um Atlético que vem de demissão de técnico, que vem de uma goleada jogando em casa, muito pressionado. Saiu coisas aí de dentro do Atlético Paranaense, lá com o Petralha. Não sei se vocês ouviram, né? Um áudio do Petralha falando assim, coisas absurdas que acontecem no Atlético Paranaense. O clima não é bom lá para o Furacão, contra o Chapecoense, que vem fazendo um campeonato surpreendente. Nesse momento, ocupa a 8ª colocação da Série B. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu acredito na vitória do Atlético Paranaense. Deve vencer esse jogo pressionado, mas deve vencer a Chape. Avaí e Atlético Goianiense. Nesse jogo,
o Avaí deve vencer. O Avaí é muito forte jogando em casa e vem fazendo uma boa campanha. Tem o mesmo número de pontos, o CRB 11 pontos, mas está à frente do Galo. Então vou botar aqui vitória do Avaí. Goiás e Curitiba devem protagonizar um grande jogo na Serrinha. E aí eu vou acreditar que vai ser empate. Acho que o Goiás vai tropeçar em casa contra o Curitiba. Dairone, mas o Curitiba está ali, ó, ocupando apenas hoje. Cadê o Coxa? A 7ª posição. Eu sei. Está ocupando a 7ª posição, mas... Aliás, eu estava ocupando a 7ª, né? Estava ocupando a 7ª agora, porque eu mudei. Mas o Curitiba era o 8º, né? E aí, sim, ele vai ocupar a 7ª posição. Curitiba é apenas o 8º. Tu acha que vai ganhar do vice de Goiás? Empatar com o Goiás? Acho que sim. Mesmo o Goiás sendo forte, jogando em casa, acho que deve o Curitiba roubar um pontinho lá. Vou fazer daqui um prognóstico que eu acho. Vamos ver quantas eu acerto no final. Acho que vamos fazer isso todas as rodadas agora. Gostei dessa brincadeira. Vamos lá. Criciúma e Volta Redonda. Esse jogo lá em Criciúma, não tenho dúvidas aqui. Vitória do Criciúma. O Cavoeiro vai vencer com certeza o Voltaço. Cuiabá e Operário. Aqui não tenho dúvidas também. Um bom time do Cuiabá que a gente viu na outra rodada contra o CRB aqui no Rei Pelé. Vai vencer o Operário. O Operário que está ali beirando a zona de rebaixamento e com a campanha muito fraca até o momento. Novo Horizontino de Lousa e Ferroviária. Rapaz, o Lousa está estragando o time do Novo Horizontino, que tem um grande elenco, um dos melhores da Série B, mas nas mãos da pessoa errada. E vai tropeçar. Acho que esse jogo vai ser empate Novo Horizontino e Ferroviária. O Botafogo recebe o Atlético e acho que vai vencer. O time do Botafogo é ligeiramente melhor e sempre é forte jogando lá no Santa Cruz. Botafogo deve vencer por 1-0. As vitórias fora de casa, aí na minha opinião, só vão ter 2 vitórias fora de casa. E uma vai ser do CRB. O Galo vai vencer o Amazonas. Acredito que o CRB vence o Amazonas também. Então, 1-0, lembrando, todos considerando aqui outro placar. Sempre que alguém é só 1-0. O CRB deve vencer o Amazonas, mesmo jogando fora de casa. Já na quarta-feira, a gente vai fechar a rodada com Remo e Vila Nova. Esse jogo, apesar do Remo ser muito forte jogando em casa, acredito que será campeão paraense e vai meio que de ressaca. Vitória do Vila, hein? Vou acreditar na vitória do Vila. Vila que vem fazendo uma grande campanha. E América Mineiro e Paysandu deve ter vitória do América Mineiro com até tranquilidade. Mesmo o América não fazendo uma grande campanha, mas o time do Paysandu é muito limitado e é muito difícil que isso mude assim da água para o vinho, principalmente se eles perderem ao Parazão. A pressão vai ser grande. Se isso acontecer, se esses resultados que eu coloquei aqui acontecerem, o CRB não volta para o G4. Pois é, porque o CRB vai ficar apenas na 5ª colocação. O detalhe, por que o CRB vai ficar aí? Porque eu botei que o Avaí vence, botei que o Cuiabá vence, botei que o Vila vence. E o Goiás empata contra o Curitiba, então o CRB não vai ultrapassar o Goiás. Vai estar ali empatado em pontos com o Goiás, com o Avaí, com o Cuiabá e com o Vila Nova. E aí vai ficar à beira do G4, mas ainda não dentro do G4. Aí a gente vem para o jogo contra o Criciúma no Rei Pelé. E aí, meu amigo, vai ser doideira. Porém, se o CRB quiser entrar no G4, então a gente vai ter que torcer para o Curitiba. E se acontecer a vitória do Coxa, o CRB entra no G4 da competição. Inclusive, o Coxa que passa a ocupar a 5ª colocação, de acordo com o que eu fiz aqui. Mas, mesmo o CRB tendo chance de entrar no G4, acredito eu que não será nessa rodada. Então, esses são os meus palpites para essa rodada de número 7 da Série B do Campeonato Brasileiro. E você, né? Você, torcedor, o que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para todos os agatianos. Ó, e lembrando, hein? Sexta-feira, live. Domingo, live. Segunda, jogo e live. Anota aí no seu calendário. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e tchau! Se tiver reclamação, vou reclamar de vocês mesmo, porque a gente não tem o que fazer.